Olá, povo de Deus, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Já estamos aqui para mais um devocional Amanhecer com o Pai. Hoje eu estarei atendendo ao pedido, à sugestão da irmã Luciana Gomes. Como vocês estão vendo aí na tela, ela pediu para a gente estar falando sobre jejum. Então eu quero falar sobre o poder do jejum. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, aqui no capítulo de número 6, versos 16 ao 18, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Eu quero trazer aqui um roteiro acerca do jejum. Primeiro, é uma prática espiritual que está presente em toda a Bíblia, ok? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento você vai ver falar sobre jejum. Mais do que apenas abster-se de alimentos, trata-se de um ato de humilhação diante do nosso Deus. Você pode conferir Salmo 35, verso 13, por exemplo, sobre isso, ok? E deve estar sempre acompanhado de oração, arrependimento e consagração. Vamos a alguns fundamentos bíblicos acerca do jejum. Se você abrir a sua Bíblia em algumas passagens, como essa que nós acabamos de ler, de Mateus 6, do 16 ao 18, você vai perceber que Jesus não falou se jejuarem, e sim quando jejuarem, demonstrando que ele esperava que os seus discípulos jejuassem. E é o mesmo que ele espera de mim e de você. Ele espera que a gente jejue. O próprio Cristo precisou jejuar para vencer as tentações. Então, nós não podemos vencer tentações, vencer o pecado sem jejuar, pois o próprio Cristo nos deu esse exemplo. Também em Joel, capítulo 2, versos 12 e 13, você vai ver ali que precisa ser com sinceridade, né? A Bíblia fala sobre rasgar o coração ao invés de rasgar as vestes. Ainda dentro dessa questão de fundamentos bíblicos, Isaías 58, versos 6 a 11, o verdadeiro jejum que agrada a Deus transforma atitudes, promove justiça e aproxima o jejuador de Deus. Agora deixa eu te mostrar alguns tipos de jejum na Bíblia. O primeiro tipo de jejum que eu quero apresentar para vocês é o jejum total ou jejum absoluto. Nós encontramos em Esther capítulo 4, verso 16, também em Atos capítulo 9, verso 9. Trata-se de um jejum que é sem comida e nem água. É quando a gente se abstém de tudo, a gente não come nem bebe nada. E normalmente, obviamente, que esse jejum é um jejum de curto prazo. Outro tipo de jejum é o jejum parcial. Você pode encontrar ele em Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, que é quando a gente se abstém de certos alimentos. Não de todos, mas de certos alimentos. Nós também temos o jejum que podemos chamar de jejum normal, que você encontra em Mateus capítulo 4, versículo 2. Esse jejum que a gente chama de jejum normal é o jejum que nós nos abstemos, é o jejum que a gente se abstém de alimentos, mas a gente continua bebendo água. Esse é o jejum normal. Você não come nada, mas você bebe água. Mas nós também podemos falar aqui de 3 maneiras ainda a respeito dos tipos de jejum, que é o jejum congregacional, Joel capítulo 1, verso 14, que é quando é realizado por um grupo de pessoas ou até mesmo por uma nação. Pode conferir na Bíblia. E podemos também falar do jejum individual, que é Neemias ali capítulo 1, verso 4, né? E também Davi em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. É quando é feito por uma pessoa diante de uma necessidade. E ainda, para terminar tipos de jejum, nós chamamos de espontâneo ou regular. Lucas capítulo 18, verso 12. É um tipo de jejum que ele é feito regularmente. Alguns na Bíblia chegavam a jejuar 2 vezes por semana. É o jejum espontâneo, é o jejum regular. Ok? Agora, qual o propósito do jejum? O primeiro lugar, buscar a Deus. Eu jejuo para buscar a Deus e a sua direção. Esse é o propósito primário do jejum. É o propósito que está em primeiro lugar.
Depois eu posso apresentar outros, mas em primeiríssimo lugar é buscar a Deus. Também arrependimento e confissão de pecados, conforme Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10. Também para quebrantamento e humilhação, Salmo 69, verso 10. Nós também podemos citar que é para vitória em batalhas espirituais, conforme 2 Crônicas 20, versos 3 e 4. Para libertação, Isaías 58, 6. Também para intercessão por outras pessoas, Daniel capítulo 9, do 3 ao 5. E ainda para uma aproximação de Deus e avivamento espiritual. Como fazer o jejum bíblico? Para começar, a preparação para o jejum. Ore antes de começar. Ore, peça direção e peça força para Deus. Confere depois Provérbio 3, versos 5 e 6. Também defina o propósito. Por que está jejuando? Claro que em primeiro lugar eu estou jejuando para buscar a Deus, mas em segundo lugar, por que eu estou jejuando? Qual é o propósito? Por que eu vou fazer isso, tá bom? Depois escolha o tipo de jejum. Se vai ser um jejum total, parcial ou algum outro tipo. Prepare o seu corpo. É importante a gente preparar o corpo para jejuar. Evitar jejuar bruscamente. Você vem se alimentando normal e de repente para de uma vez. Não, evita. Prepara primeiro, vai parando aos poucos. Especialmente jejuns longos, ok? Às vezes até é necessário uma orientação médica. E principalmente pessoas que têm questões aí relacionadas à saúde, tá? Depois ainda como jejuar? Durante o jejum, dedique tempo à oração e leitura da Bíblia. Além disso, evite distrações com as redes sociais, com qualquer outro tipo de entretenimento. Mantenha a humildade. Leia Mateus 6 de novo, versos 17 e 18, para você entender essa questão de manter a humildade. E permaneça sensível ao Espírito Santo, ok? Ainda com relação a como jejuar, alguns cuidados. Não use o jejum como barganha com Deus. Não use o jejum para ficar trocando figurinha com Ele. Não é para isso o jejum. Não pratique jejum apenas por aparência espiritual. Também, se necessário, consulte um médico. Principalmente se você for fazer um jejum longo. Tá bom? E hidratação é importante nos jejuns normais. É aquele que a gente bebe água. A gente só não come, mas a gente bebe água. Tá bom? Hora que for encerrando o jejum, quebra o jejum com alimentos leves. Você não pode terminar um jejum e já querer encher a barriga com alimentos pesados, isso pode ser perigoso para a sua saúde. Então quebra o jejum com alimentos leves. Continue com o coração sensível ao Senhor. Guarde os frutos espirituais produzidos durante o jejum, ok? E eu quero, já quase que terminando, mostrar para vocês então o poder do jejum na vida do cristão. Alguns exemplos bíblicos de resultados através do jejum. Por exemplo, libertação e livramento, ali em Esther 4,16 e também o capítulo 5, verso 1 e 2. Também vitória sobrenatural, é o que nós vemos como exemplo em 2 Crônicas 20, do verso 3 ao 30. Nós vemos também aqui direção do Espírito Santo, em Atos 13, versos 2 e 3. Outro resultado bíblico com o jejum, fortalecimento espiritual, Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. E ainda, transformação e avivamento, que vieram através do jejum, ali em Jonas capítulo 3, versículo 10. Para concluir essa meditação, eu quero finalizar dizendo que o jejum é uma arma espiritual poderosíssima. Se todo cristão soubesse disso, usaria mais. Deve ser feito com um coração reto, intencional e consagrado. E por fim, quando ele está alinhado com a oração e com a palavra de Deus, produz frutos eternos. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais este devocional, essa palavra de orientação, Senhor, a respeito de uma disciplina espiritual que é o jejum. Que o Senhor nos conduza a fazermos jejuns para o Senhor, a nos consagrarmos para Ti, para nos prepararmos para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, esteja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, esse foi o nosso devocional de hoje. Compartilhe, mande para alguém, comente aí, siga-nos nas redes sociais, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Amém, querido? Até o nosso próximo devocional, querendo Deus.